lá, pedir uma anistia, que no fundo vai beneficiá-lo, eu fico me perguntando o seguinte, Daiane, por que nós, da esquerda, não convocamos atos para dizer sem anistia? Está na hora da gente chamar atos. Concordo. Para dizer assim, vamos à praça, cada um na sua cidade, sem anistia. Não podemos deixar passar o pano e deixar que essas pessoas fiquem livres, soltas e cometam isso daqui a 3, 4, 5 anos novamente. É isso. Boa tarde, João César. Desculpe aí você já me chegar com esse discurso todo pronto. Imagina, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daiane. Fala muito importante. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Já vou engatar, já agradecendo aqui a sua participação. Ontem a gente assistiu aqui, eu já disse algumas vezes aqui para os nossos internautas, eu venho de uma família evangélica. Fui criada dos meus 2 aos 15 anos numa família batista, e criada dentro da igreja, né, nos ritos, no hábito, no dia a dia, no café, no almoço, na janta, no cumprimentar meu pai, né, bença pai, era assim que eu tinha que cumprimentá-lo. Ontem, eu assistindo todo aquele ato, percebi que fortemente não era uma marcha para Jesus, mas era um ato com todas as características e com um passo adiante, acho eu, na história do país, do ponto de vista daquilo que a gente tinha até agora dos neopentecostais e de como ele avança. Então, eu queria abrir a nossa conversa aqui já puxando a fala da Michelle Bolsonaro. Ela diz: muita gente aqui criticava em misturar política e religião, e o mal tomou conta. Essa palavra, o mal tomou conta, a engenharia do mal, foi muito utilizada por ela, pelo Bolsonaro, pelo Silas Malafaia, pelo Magno Malta, Nicolas, enfim, deram uma característica de um ato religioso em que os neopentecostais defendem o fim da laicidade do Estado, em defesa da família, de Deus, da luta contra o mal. Como é que o senhor viu a fala, particularmente da Michelle, nesse tom de piano ao fundo, choro, uma voz embargada o tempo inteiro, e sempre evocando ali a palavra de Deus? Como é que o senhor viu? Obrigado, Daiane, pela pergunta. Essa pergunta é muito importante. É bom saber do seu passado em comunidades evangélicas, porque eu acho que compreender o cotidiano de uma comunidade evangélica é fundamental para entender o que está acontecendo no Brasil hoje. E há muitas pessoas do campo progressista que não têm essa experiência, mas vamos falar disso daqui a pouco. Me permita, se for possível, Daiane, principiar concordando com o ponto levantado pelo Marcelo Auler, que é contraintuitivo. Mas eu proporia, Marcelo, se for possível, algo ainda mais radical. Eu diria que todas as nossas análises da manifestação de ontem, elas devem principiar por uma afirmação contraintuitiva para alguém do campo da esquerda democrática ou do campo progressista, que seria o seguinte: do ponto de vista da intuição política mais ampla do Bolsonaro, nós temos que bater palmas para o Bolsonaro. E, por favor, Daiane, me compreenda, antes que o chat me leve ao pelourinho, eu explico, é simples. O Bolsonaro está nas cordas. Hoje, a suposição de que houve uma articulação golpista não é mais uma suposição retórica. A Polícia Federal, graças à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, mas graças, sobretudo, à investigação meticulosa, nada espetacularizada, minuciosa da Polícia Federal, é cada vez mais claro que o ex-presidente irá para a cadeia. Se não houver um acordão, ele irá para a cadeia. O que fez o ex-presidente, então, Marcelo? Ele foi para as ruas. Ele está certo. Do ponto de vista político, o movimento do ex-presidente Bolsonaro tem que ser aplaudido. Ele foi para as ruas. O que está faltando para a esquerda neste país, Daiane? Ir para as ruas. Nós não podemos acreditar que tudo será resolvido em acordos de gabinete. Nos acordos de gabinete, na atual conjuntura brasileira, quem será favorecido será sempre o campo da direita ou da centro-direita. Então, ir para as ruas, convocar as pessoas e realizar uma espécie de, não diria de contra-manifestação,
mas nós da esquerda temos que ir para as ruas e temos que dizer que nós repudiamos as chantagens do Arthur Lira, que nós repudiamos a permanência do Roberto Campos Neto no Banco Central e que nós repudiamos qualquer tentativa de anistia para a articulação golpista do Bolsonaro. Então, principio dessa forma contraintuitiva, e agora vem a sua questão, Daiane. A fala da Michele Bolsonaro é bastante preocupante, porque não se trata de afirmar de maneira ingênua, quase acadêmica, uma separação completa entre Estado e religião, porque no dia a dia, na prática, as questões são mais complexas. Por exemplo, em 1975 foi o ano do assassinato do Vladimir Herzog, não foi 75? Eu estou correto, não me lembro? Foi por aí. Eu vou confirmar, mas eu acho que sim. Por favor, confirma para a gente não errar, porque aqui ninguém é da extrema-direita, a gente não quer errar. Quando o 77, 75 ou 77? Porque 75. Obrigado, Marcelo, era a minha lembrança, eu queria só confirmar. Quando o Vladimir Herzog, que se apresenta voluntariamente no DOPS para depor, ele foi voluntariamente ao DOPS, porque soube que havia investigações, ele voluntariamente foi ao DOPS. Ele não saiu com vida, ele saiu morto. À época, o Exército, o comando do Exército em São Paulo, divulgou a versão segundo a qual ele havia se suicidado. Isso criava um grande problema. Se ele houvesse se suicidado, ele não poderia ser enterrado no cemitério judaico, ele era judeu, porque é esse preceito da cultura judaica. As pessoas que se suicidam não são enterradas no campo comum do cemitério judaico. A terrível situação. Houve, então, uma reunião ecumênica, que foi o princípio do retorno da resistência da sociedade civil à ditadura militar. O Dom Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henri Sobel, e houve um presbiteriano, o sobrenome é Wright, Wright, com W-R-I-G-H-T, Bill Wright, se não me engano, Bill Wright. Verifique, por favor, Marcelo, não quero errar. Os três se reuniram e na Catedral da Sé em São Paulo enfrentaram a ditadura, fizeram um lindo ato ecumênico de homenagem ao Vladimir Herzog, e o rabino Sobel teve a coragem de fazer o enterro dele com honras no cemitério judaico, dizendo com todas as palavras para a sociedade civil: suicídio não foi, ele foi morto sob tortura. E esse reverendo, verifica, por favor, Marcelo, se não é Bill Wright. O reverendo Wright foi uma figura rigorosamente fundamental. Ele estabeleceu uma amizade profunda com Dom Paulo Evaristo Arnes, e os dois juntos foram as colunas vertebrais. Jamie Wright. Mas é Wright, não é? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eles foram as duas... Presbiteriano. Isso, presbiteriano. Foram as duas correntes, as duas colunas vertebrais do projeto do Brasil Nunca Mais, que foi uma união da Igreja Católica com a Igreja Presbiteriana para denunciar as torturas da ditadura militar. As comunidades eclesiais de base da Igreja Católica tiveram uma importância ímpar como resistência à ditadura. A teologia da libertação em toda a América Latina foi um sopro de renovação, de aproximação da Igreja Católica aos menos favorecidos, aos mais vulneráveis. Portanto, não vamos ingenuamente dizer Igreja e Estado, Houve muitos momentos históricos de uma aproximação profícua e produtiva. Mas, Daiane, sempre que essa aproximação foi produtiva e profícua, ela se fez sob a égide do ecumenismo. Um rabino, um reverendo presbiteriano, um cardeal católico, juntos denunciando o assassinato brutal sob tortura de um jornalista brilhante, diretor da TV Cultura, Vladimir Herzog. Qual é a diferença fundamental do que nós assistimos ontem? É uma diferença que você, então, Daiane, compreenderá perfeitamente melhor do que muitos de nós. As referências todas feitas ontem foram do Antigo Testamento. Veja, quando Nicolas Ferreira discursou, ele disse: Moisés não entrou na Terra Prometida. Curiosamente, ele não explicou o porquê, não é, Daiane? Ele não se referiu ao famoso episódio das águas de Meribá, quando, por um breve momento, Moisés hesita
em relação à misericórdia divina e diz, mas por que nos trazer para o deserto se todos morreremos de sede? Ele tira a água da pedra, mas ele duvida durante um momento que aquilo poderia ser feito. Ele não entra na terra prometida porque ele duvidou, por um momento que seja, da graça e da orientação divina. Quem entra são 2 jovens, um deles Caleb. E o Nicolas Ferreira ontem, ao ter que expressar a ideia de que o presente talvez não seja propício, mas que o futuro a eles pertencerá, ele se refere a Moisés e a Caleb. O MC, uma espécie muito curiosa, que era uma junção de locutor de rodeio com pastor neopentecostal da Igreja Universal, que fazia uma espécie de mestre de cerimônias de toda a ocasião, imediatamente antes de chamar o Bolsonaro, ele citou 4 personagens do Antigo Testamento. Um em particular, ele diz: Deus não impediu que Golias enfrentasse Davi, mas impediu que Golias vencesse. Vamos receber, e ele diz, o mito Jair Messias Bolsonaro, Davi. Portanto, Daiane, isso é bem importante. A religiosidade defendida por Michele Bolsonaro, por Silas Malafaia, por Nicolas Ferreira, não é cristã. O cristianismo só se torna possível quando Paulo estabelece a sua premissa ecumênica universal. Isto é, isso criou uma polêmica tão grande no interior da igreja, nos seus primórdios, que Paulo quase foi morto na discussão com os discípulos de Jesus. Porque Paulo dizia que não era necessária a circuncisão. Isto é, o que Paulo estava dizendo, não é necessário ser judeu para ser cristão. É necessário ter um coração cristão. Isso é a base da futura igreja católica. Católicos, em latim, é universal. Portanto, ecumênico. Portanto, pertencente a todos aqueles que aprovem aquela fé. No Antigo Testamento não é assim, Daiane. No Antigo Testamento não é dessa forma. No Antigo Testamento há um exclusivismo religioso. Há o povo escolhido e há o Deus deste povo. A analogia, a recorrência que eles fazem de maneira quase que exclusiva agora ao Antigo Testamento é muito preocupante. E o fato de que seja Davi, Daiane, ora, você melhor do que nós saberá quem é Davi, Daiane. Não é o Davi aquele que com a inteligência vence a força bruta. Davi vencendo Golias. O Davi que, na verdade, está na base da pregação da Michele Bolsonaro é o Davi que cobiçou Batseba, Betsaba, como se queira pronunciar, quando a viu no banho de purificação. Não somente a cobiçou, a possuiu, isto é, a violentou. Batseba, Betsabé, engravida. O problema já não é pequeno, mas tudo sempre pode ser maior no Antigo Testamento. Ela é casada. Mas com quem? Com um soldado do exército de Davi, Urias. O que fazer? Ele manda Urias para a guerra. Mas ele manda Urias para a guerra numa posição de destaque, como uma espécie de compensação. Ele manda Urias para a vanguarda, para a frente da batalha, para morrer. Urias perece na guerra. Então, Batseba pode se tornar concubina de Davi. O primeiro filho, por juízo divino, não vinga, perece. Um dos filhos do casal é Salomão, sucessor de Davi. É este o homem, é esta a imagem, é este o símbolo que está por trás do retorno ao Antigo Testamento, o pecador ungido, que depois de se arrepender dos pecados que cometeu, é ainda mais ungido pelo Senhor. Mas o Davi que eles celebram não é o Davi contra Golias, é o Davi senhor das armas, é o Davi rei, é o Davi do império, é o Davi dos exércitos, é o Davi que elimina os inimigos, mas também é o Davi aquele que eliminou um soldado do seu próprio exército. Não há no Antigo Testamento inteiro, Daiane, se eu estiver equivocado, você me corrija, não há no Antigo Testamento inteiro ninguém que tenha cometido os pecados de Davi. Davi cobiçou a mulher do outro, Davi matou o outro, Davi levou Urias à morte. E, em virtude do seu pecado, o fruto primeiro de Davi e Batseba morre. Não vinga. A religião que está sendo
quando a Michelle Bolsonaro sugere que é um enorme equívoco separar a religião de Estado, ela não está nos dizendo que a religião que ela professa não é cristianismo. Sejamos muito claros aqui. Ela não oferece a outra face. Ela não toma a pedra e pergunta: aquele que não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Você sabe qual é a pedra que a Michelle Bolsonaro quer atirar, Daiane? A última, aquela que mata. A palavra deles é uma palavra de ódio, é de rancor, Daiane. Não é uma palavra de amor. Não existe nada que não envolva sempre o inimigo, não existe nada que não tenha por frente o mal. Não existe o bem na concepção religiosa. Na concepção religiosa deles não existe o bem, Daiane. Não existe amor, não existe compaixão. Só o que existe é ódio, é exclusivismo, é derrotar o inimigo, é impor pelas armas. Escutar o Silas Malafaia proferir as suas pregações é algo profundamente angustiante para qualquer pessoa religiosa. Ali só há ódio nos olhos, há ódio no rosto crispado, há ódio nas mãos que se torcem, há ódio nas palavras, há ódio no volume da voz. E esse recurso que eles utilizam o tempo todo de áudio, estética cristã, né, do piano, o Malafaia, cada vez que ele se exaltava, vinha com uma frase mais enfática, havia um piano que dava um tom de tensão, né, dava aquela... O que a gente pode entender disso também, e se isso leva essas pessoas a esse transe de achar que está vivendo esse momento tão sagrado e de uma batalha cristã que está na Bíblia, né? De que está ali na iminência de fazer uma batalha cristã. Né? Eu fiquei muito impressionado com isso, Daiane. Eu estou tentando lembrar aqui, para não ser injusto, eu li há pouco tempo um livro, deixa eu recomendar aqui para você, porque, inclusive, é uma pesquisadora muito jovem, valeria a pena convocar. Me dá só um minuto. Eu vou até fazer nisso, enquanto o senhor faz aqui, vou pegar aquela reportagem que o Alves Carvalho fez. Olha, claro, por favor. Que ele faz uma pergunta para uma mulher que está com as bandeiras de Israel lá, que isso também chamou bastante atenção. Bora assistir. Tá. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais, assaram a criança vivas no forno, mataram gestantes, estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos no Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Você procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí você vai ver se... Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fala, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Aí, é um pouco do que o senhor já estava falando sobre a questão do cristianismo, uma distância enorme, né? Enorme. E tem uma questão aí que é bem... Bom, então, a primeira resposta seria essa. Quer dizer, o preocupante nas falas de todos é que a religião, para eles, é uma religião exclusivista, há apenas um Deus,
há apenas uma verdade, há apenas mas um Deus, o deles. E o resultado é uma intolerância absoluta e completa. Mas o resultado, isso é bem importante, Marcelo, é bem importante, é a negação da política. Isso é o mais importante nesse contexto. A manifestação de ontem é uma manifestação que talvez no futuro, no Brasil, os historiadores a vejam como uma virada de chave. É uma manifestação, em tese, a manifestação era política, porque do que se tratava era de dar uma demonstração de força política do Bolsonaro, de modo a fazer o que ele sempre fez durante todos os seus 4 anos de governo, manifestações políticas para emparedar politicamente instituições democráticas. Foi sempre assim, de acordo? Ontem houve uma modificação sutil, e é bem importante que nós estejamos atentos para ela. É que a manifestação de ontem ela foi menos política do que neopentecostal. Desde a estética, nós nunca tínhamos visto uma manifestação política com MC, Daiane, não daquela forma que vimos ontem. Ele parecia um locutor de rodeio, misturado com o pastor neopentecostal. Nós nunca vimos uma manifestação política com trilha sonora. Você destacou muito bem o piano, o suspense, aumentar a tensão através da música, que é uma estética que é particularmente neopentecostal. Eu recuperei aqui... Sonoplastia. Isso, é impressionante. É impressionante. Quer dizer, há um livro recente de uma pesquisadora que vale a pena você convidar um dia, Daiane, é a Rita Alves. O livro se chama Urbanidade Gospel. Ela estuda 2 megatemplos que foram criados pela Igreja Universal do Reino de Deus no Rio de Janeiro. E veja, agora, me acompanhe, Daiane, o que chamou atenção, o que chamou sua atenção, a Rita Alves estudou. Olha que coisa inacreditável. Quando os arquitetos são chamados para conceber os megatemplos, e ela estudou 2 em particular. O mais importante, o megatemplo que tem na Avenida Dom Helder Câmara, que eles se recusam a chamar de Avenida Dom Helder Câmara, que é em Del Castilho, que realmente, eu já estive lá, é uma coisa inacreditável. Isso mesmo. Notável a pesquisa dela. Daiane, quando eles concebem esses templos, o templo é concebido como uma experiência total. Por exemplo, se você vai a esse templo da Igreja Universal em Del Castilho, tem um museu que tem uma maquete de Jerusalém. Tem McDonald's lá dentro do complexo. É uma experiência total. E tudo é programado do ponto de vista mesmo estético para produzir um efeito na percepção e esse efeito na percepção produzir o sentimento de epifania. Então, há o local específico onde está a iluminação, a se pensado de maneira própria a iluminação, o local onde fica a música. Tudo é pensado de uma forma tal a produzir um impacto na percepção dos fiéis. E ali você pode reunir milhares de pessoas. Eu já estive lá, Daiane, em cultos. É um verdadeiro transe. Realmente é um verdadeiro transe. Isso de um lado. De outro, acho que eu reconheci a voz de Joaquim de Carvalho, não tenho certeza. Sim, é dele. Fazendo a pergunta para as senhoras. Algo muito importante aqui. Muito importante mesmo. A Igreja Universal, mas não só a Igreja Universal, a extrema-direita em todo o mundo, ela triunfa porque ela consegue unificar um discurso. Esse discurso é unificado através do que eu chamo, no meu último livro, de midiosfera extremista. Mas o que é isso? É bem simples, porque nós todos vivemos isso no nosso cotidiano. É um ecossistema de desinformação deliberada que produz conteúdo audiovisual 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para quem como eu, não sei se Marcelo e Daiane, se vocês fazem o mesmo, mas eu participo incógnito de grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram. É uma coisa assim inacreditável, a vertigem de produção. 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles produzem memes, imagens e, sobretudo, os famosos cortes. Pequenos vídeos que são vertiginosamente transmitidos para uma multidão de pessoas. Pois bem, se você está no interior dessa midiosfera extremista, há um pacto que é criado. Você só se informa no seu interior. Vocês viram o que a senhora do canto esquerdo disse? Quando Joaquim Carvalho perguntou, não é fake news? A senhora que mais falava disse, vá para lá. Mas a senhora que estava aqui no canto esquerdo, que quase disse o seu nome,
mas que não deixaram que ela dissesse o nome, ela falou assim: você precisa procurar informações de fora e não se informar com a imprensa daqui. Vocês escutaram isso? Sim. O que ela está dizendo é esse pacto. Esse pacto cria uma verdadeira prisão mental. O mais impressionante dessas 3 senhoras, Marcelo, é que elas acreditam piamente no que elas estão dizendo. E elas não se dão conta de contradições óbvias. Por exemplo, elas dizem, porque Israel é cristão. Não, não é. Precisamente, o Cristo não é reconhecido na religião judaica como Messias. Por isso, agora, no calendário hebraico, você está no ano 5.700 e algo. Pode até verificar o ano exato, mas, evidentemente, não existe antes da Era Comum, depois da Era Comum, que é dado pelo nascimento de Cristo como Messias. Tanto que na cultura hebraica, na concepção hebraica de tempo, o tempo continua aberto, o futuro continua aberto. Não há apocalipse na religião hebraica. Não há apocalipse porque o Messias não veio. Não há apocalipse no sentido em que você tem no Novo Testamento, que é o arrebatamento, o retorno do Messias, o Jesus que já veio, o verbo que se fez carne. Para a religião hebraica, o verbo ainda não se fez carne. É uma possibilidade. Nunca se materializou. Cristo não é o Messias na religião hebraica, e eles têm todo o direito, essa é a cultura hebraica. Mas quando Nossa Senhora diz, eu apoio Israel porque Israel é cristão, é uma coisa, é absolutamente delirante. Absolutamente. E veja, eu não estou criticando nem quem é cristão, nem quem é judeu, por favor. Eu estou dizendo apenas que na cultura hebraica, Cristo não é o Messias. Na cultura hebraica, o Messias nunca chegou. Por isso o tempo segue. O tempo está sempre, um futuro em aberto. Por favor, Marcelo. Professor, o impressionante disso tudo é que, para nós discutirmos uma situação política no país, nós estamos tendo que ir buscar informação ou entender o Velho Testamento. Isso. Onde que nós imaginamos que o debate político no Brasil nos levaria a isso? Que nós, para discutirmos qual o futuro da democracia nesse país, temos que enfrentar esse messianismo que tentam nos impor. É impressionante, não é, Marcelo? E como sair disso, professor? Pois é, como sair disso? Uau! Fica nisso. Entende? Vamos lá. Olha, eu diria que, no curto prazo, a nossa única possibilidade é tentar compreender, sem nenhum preconceito. Veja, eu não tenho preconceito algum contra contra a comunidade evangélica. Mas primeiro eu quero dizer que a comunidade evangélica, nós não deveríamos nos referir a ela dessa forma. Ela é muito plural. Você pode me ajudar aqui, Daiane? Veja, os batistas chegaram no Brasil no século XIX. Os presbiterianos têm uma importante tradição teológica. Os metodistas têm uma importante tradição acadêmica. Você tem universidade tanto presbiteriana quanto metodista. Universidades com denominações protestantes, há muitas no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a Unicinos, que é uma notável universidade que tem uma pesquisa muito importante. Você tem os Testemunhos de Jeová, que são muito antigos, a sua trajetória na história do Brasil. Agora, você tem os neopentecostais. Os neopentecostais são muito mais recentes, muito ligados às derivações norte-americanas do chamado teleevangelismo. Mas veja, mesmo na época em que, em 2018, quando o voto evangélico realmente, assim, matematicamente elegeu o Jair Messias Bolsonaro, porque deu a ele mais de 23 milhões de votos. Mesmo em 2018, o Haddad obteve quase 10 milhões de votos entre os evangélicos. Então, percebam que é uma comunidade plural. Então, eu tenho muito respeito. Eu acho que, no primeiro momento, nós precisamos estudar, compreender por que é que eles estão retornando ao Antigo Testamento. Isso acho que é o primeiro passo. Porque o segundo passo é o espanto diante do exclusivismo que eles pretendem. Na concepção de Michele Bolsonaro, não há nenhuma possibilidade de religiões de matriz africana. Não há nenhuma possibilidade real de uma religião que não seja a dela, de um culto que não seja o seu. Esse é o problema. Em terceiro lugar... O Primeiro Testamento, ele é que fala de guerras, de enfrentamentos, de matar em nome de Jesus. Jesus não, de matar em nome de Deus. Claro,
E já no Novo Testamento ele já vem com uma outra visão do mundo. Completamente. Jesus não tem nenhum discurso de guerra. Não, a todo momento ele é incitado a isso e ele claro. rebate com palavras que mostram um outro caminho, né? E deixam todos aqueles que defendem esse caminho desconcertados, porque, poxa, como assim? Teria que ter essa reação, teria que ter essa estratégia para vencer e derrotar. E Jesus fala, não, esse não é o caminho. Siga-me e eu lhe mostrarei o caminho. Enfim, o discurso da guerra está no Velho Testamento. Por isso se usa tanto e se argumenta tanto o uso da força como um instrumento que Deus lhe dá, porque Deus, em determinado momento, mandou os seus homens à guerra e em nome dele, etc. E tal. Então, talvez seja essa a explicação, porque só ali que vai encontrar o alimento do ódio, né? É isso, Daiane, é isso mesmo, e do exclusivismo. Porque só há ódio. Porque todo exclusivismo implica a negação do outro. Uhum. É inevitável. Quer dizer, se eu digo que religião verdadeira é a minha, as outras são falsas. Se as outras são falsas, o outro é a pura imagem da falsidade. Ele já está desumanizado na sua própria pressuposição de falsidade. Agora, um ponto final, que assim que nós estamos já avançando no tempo, e pode ficar até para outra conversa, Daiane, e aí a sua experiência é muito importante. Eu acho que o campo progressista precisa compreender que nós precisamos diferenciar de maneira radical os pastores, como Silas Malafaia, Marcos Feliciano, etc., Valdemiro Santiago, que obviamente são mercadores da fé alheia, não há nenhuma dúvida sobre isso. Nós precisamos distinguir isto dos fiéis, porque os mais de 40 milhões de evangélicos de distintas denominações que hoje há no Brasil, Marcelo, eles encontram no templo, mesmo no templo do Marcos Feliciano, que pede cartão de crédito, mas exige senha. Quando ele ingressa neste templo, o pastor sabe o nome do pai, da mãe e dos filhos. Nos sábados à noite, há um culto especial. O cantor, que todos querem escutar, o Anderson Freire, por exemplo, Daiane. Ou há o pastor, aquele pastor, aquela pastora cuja palavra todos desejam ouvir. Aos domingos, pode haver um café da manhã da igreja, em que todos comparecem. Muitas vezes, aqui em Copacabana, onde eu moro, para um ônibus. E você percebe claramente que são evangélicos que pela primeira vez conhecem a praia, a excursão da igreja. A igreja oferece uma sociabilidade. Os templos, mesmo os neopentecostais, conferem para o cotidiano de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras muito vulneráveis um acolhimento, um pertencimento que eles não encontram na sociedade brasileira. E mais, quando você é um fiel de um templo, se nesse templo há 2.000 pessoas, e você certamente deve ter visto isso na sua formação, Daiane, se você é um bom carpinteiro, façamos aqui homenagem a Jesus, não é? Se você é um bom carpinteiro, nesse templo de 2.000 fiéis, você ganha um mercado de trabalho absolutamente novo. Se a sua mãe é boleira, quituteira, doceira, você vai ter mais encomendas do que você pode dar conta. O que eu quero dizer é que, pela primeira vez nesses templos, essas pessoas muito vulneráveis na sociedade brasileira, sempre invisibilizadas, sempre sozinhas, elas encontram uma comunidade que as acolhe, elas têm nome, sobrenome, apelido. Daiane, quando uma família ingressa no templo, o pastor sabe o nome de todos. Os irmãos dizem: amado, amada, que bom que sentimos saudades de vocês. Se ficar 2 semanas sem ir ao templo. Se numa comunidade, uma família ficar 2 semanas sem ir ao templo, o pastor bate na porta para saber se está tudo bem. Não é verdade, Daiane? Sim, exatamente. Então, eu acho que nós... um senso de pertencimento. É isso. Que em geral o Estado não consegue dar, a escola não consegue dar. É isso. Cuidado. E o amparo psicológico, porque agora eles criam células de comunidades em que se reúnem cotidianamente em número menor. Tem a igreja e depois eles se reúnem em números menores durante a semana. E isso cria todo um ambiente. Grupos de leitura da Bíblia que vão a cada semana na casa de uma pessoa, aí tem um bolinho. Ou seja, e tem algo que é ainda mais importante, mas mais importante mesmo, que para nós pode parecer banal, mas não é banal. É que, pela primeira vez, essas dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras passam a ter uma relação distinta com o tempo.
O tempo não é mais apenas aquele tempo caótico de uma sucessão de agoras que são sempre pouco prazerosos. Passar 4 a 5 horas por dia dentro de um ônibus, a incerteza de saber se mantém o emprego, chega no dia 20 do mês, já não há dinheiro, etc. Os templos mesmo os neopentecostais, Marcelo, acredite, mesmo o templo do Marcos Feliciano pedindo cartão de crédito e, sobretudo, a senha, as pessoas ganham uma dimensão diferente de tempo. Elas passam a ter futuro, elas passam a ter projetos, elas passam a comungar de algo que para nós é o óbvio, não é, infelizmente, para grande parte do povo brasileiro. Elas passam a ter o tempo ao seu lado. Daiane, isso é tão precioso no cotidiano das pessoas, do ponto de vista subjetivo, isso é tão rico. Nós, do campo progressista, da esquerda democrática, temos literalmente que abrir os nossos olhos, abrir os nossos braços e compreender que há neste país dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que não têm acesso ao mais básico da dignidade humana. Linguagem própria, concepção de mundo, tempo. Nos templos evangélicos, tudo isso é conquistado. Daiane, não é pouco. O resultado, nós vimos ontem. Aquela mobilização, se fosse unicamente em torno de Bolsonaro, não tinha reunido 185 mil. Aquela mobilização era um mar de bandeiras do Brasil e de Israel. Mas de Israel é isto, é o Antigo Testamento. É este Israel cristão, incoerente, mas profundamente arraigado na mentalidade dessas 185 mil pessoas. O nosso desafio é gigantesco. Temos que começar a trabalhar. Eu também concordo. Professor João César de Castro Rocha, muito obrigada. Sei que o senhor tem compromisso, agradeço aqui a sua participação, sempre disponibilidade com o 247, verdadeira aula. Agradeço sempre. Vou voltar a falar com o senhor, que eu acho que esse assunto vai nos tomar bastante. É importante ter a sua análise, a sua compreensão aí de diversos fatores. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Daiane. Um abraço. Um abraço.